Tamo ao vivo. Direito de resposta pro Babalojobi. Babalojobi. Quem encheram o saco dele hoje? Mas o que tá duro? Não. Quem dera, podia ser, né? Cadê coitado? Cadê Ele fica falando que o povo não tem ossanho. Tamo ao vivo, Baba. Tamo ao vivo. Olá, boa noite a todos. Orun Komini Olojobi Façanu, Ododô Ifá. Seu Dodô Ifá tá ficando famoso, né? Pois é, cada dia mais. Daqui a pouco eu vou montar o templo de Ododô Ifá. Isso aqui parece Jornal Nacional. Daqui pra cima, todo arrumado. Se olhar daqui pra baixo, eu tô de pijama Já e era. Deixa eu só jogar aqui nos grupos, partilhar aqui, Tá. só pro pessoal Ok, chegar com a gente aqui. Vou tirar o microfone quando você terminar. Fechou, eu te aviso. Deixa eu só publicar mais um. Deixa eu deixar no topo. Cadê aqui? O pessoal já te conhece. Minha mãe já é famosa nas lives, coitada. Cadê aqui o outro grupo? Direito de resposta ao Babalojobi. Então vamos lá. Olha aí, tem até perfil fake aqui para nós, ó. Tá o Fábio, tá o Tomás, os colegas. Ah, mas que mecânicazinha vagabunda, hein? É quem? Nós estamos bem. Não repete, não lê o nome do cidadão, que senão você vai se lascar aí. Eu não tô no chat. Você não consegue. Comentários. Bom, nós estamos já com 33 pessoas. Baba, a palavra é toda sua. Vamos lá. Eu não vou ler os comentários. Eu leio aqui, eu ponho na tela aí qualquer coisa. Tá. Hoje eu me deparei, né? Primeiro, boa noite a todos. Orun Komini Olojobi Façanu, Ododô Ifá. Hoje eu me deparei com uma marcação que um ser humano que eu não me recordo o nome, nem faço questão, porque é uma pessoa extremamente desequilibrada, é extremamente fora da casinha, né? Porque, segundo informações, ele é um sacerdote. Eu teria medo de dar o meu ori para uma pessoa dessa cuidar, porque é uma pessoa sem equilíbrio algum, né? Eu até aconselho ele a procurar uma casa de culto tradicional iorubá ou um sacerdote de Ifá para ensinar para ele como equilibrar o ori dele, porque tem como equilibrar aquele ori sim, até um determinado ponto, depois é lógico que ele vai precisar procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratar, porque a gente vê um desequilíbrio muito grande ali. Mas essa pessoa, axé para nós, Cris Ramos, essa pessoa, além de insultar, ofender a senhora, minha mãe, boa noite, Vitor, Aburu Aboye, além de insultar, xingar minha mãe, que ele não conhece, é uma senhora de muito respeito, talvez ele também não saiba qual o significado da palavra respeito, ele atacou uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto. E, além de tudo, distorceu o que eu disse. Primeiro, em nenhum momento eu disse que o sangue não existia.
Eu disse que não existe transe de Ossan, como não existe mesmo. Existe, sim, iniciação para Ossan no culto de Ossan. E essas pessoas recebem alguns cargos, alguns títulos, né? Até fiz umas anotações de algumas coisas que ele falou e que eu pretendo não repetir, porque mostra que ele tem um desequilíbrio, segundo informações também, até porque eu trabalho muito, muito tempo para ficar cuidando da vida dos outros, como ele teve para cuidar da minha, talvez é falta de cliente ou de filho para iniciar. Ele disse que eu moro dentro de um elevador ou debaixo da ponte. Na ponte não tem elevador, nós somos de terceiro mundo, talvez se fôssemos de primeiro mundo teria, mas não tem elevador. E se eu morasse dentro daquele elevador, aquele elevador é incrível e faz parte do apartamento onde eu moro, né? Existe um outro local onde eu faço as ritualísticas de orixá. E volto a dizer, não existe transe de Ossan. O que pega as pessoas iniciadas de Ossan não me diz respeito. Eu jamais forçaria um filho meu a dar transe de Ossan, sabendo que não existe, sabendo que isso não pode acontecer. Ah, mas existe transe de fulano. Eu estou falando de orixá. Eu faço parte do culto ao orixá. Ossan em Lessecan, Ossan em Benigi, Obanha Lexidje, né? Então, se ele quiser realmente fazer uma live comigo e falar de Ossan, nós vamos falar de maneira educada, porque Ifá nos ensina a ter educação e respeitar ao próximo, mesmo que esse próximo não saiba o significado da palavra educação, respeito ao outro. Ele não vai me arrastar para o limbo ou para a sujeira ao qual ele vive. Se ele tem filhos iniciados para o sangue e essa pessoa fica lá com um peregum na mão, virando de um lado para o outro, pulando uma perna só, é um problema dele. Eu sei que a diáspora tem alguns orixás criados na diáspora. A Irá não é da África, a Irá é brasileiro. As ritualísticas de algumas casas da diáspora, nós sabemos que é inventada, são criadas aqui no Brasil, que não tem vínculo nenhum com a África, não tem não tem origem africana, né? Eu cultuo orixá. E isso para mim importa. Ele me xingar, falar aqueles palavrões todos, não manchou a minha imagem, mas mostrou quem ele é. Eu continuo sendo o mesmo, Lodiobi Fassanu. Ele falou que por eu ser homossexual eu não posso ser iniciado em Ifá, que isso está escrito. Até gostaria que ele me dissesse em que Odu está escrito que uma pessoa, um homossexual, não pode ser um sacerdote do culto tradicional iorubá. Grande Babá, eu queria aproveitar, como a gente está aqui nessa plataforma, eu consigo, deixa até eu só separar aqui, só para as pessoas, que a gente fala muito disso, e às vezes as pessoas falam assim, mas de onde vocês tiram isso? Apesar da gente não ser muito fã da obra do Pierre Verger, mas eu acho que todo candomblessista, toda pessoa de religião já leu alguma coisa de Pierre Verger, e ele, em uma das suas obras, ele evidencia isso. Então, peraí, eu vou colocar na tela para que as pessoas vejam. Deixa eu colocar aqui em destaque. Né? E deixando claro também que Aroni é um espírito protetor da floresta, Ossan é um espírito protetor da floresta, e ambos não têm elegum, ambos não têm transe. Então, se quiserem dar transe de Ossan por aí, ainda mais esse mês agora que é mês de Olubajé, eu não vou ir na casa de ninguém dizer, fulano, você não tá virado. Não tem um aparelho que eu bote na cara da pessoa para dizer se está ou não está incorporado. Eu falo mediante estudo, eu falo mediante cultura, liturgia, geografia. Exato. Eu vou até ler o trecho, né, da obra do Verger, que ele fala, né, que Ossan não fez parte dos 16 companheiros de Odudua, né, quando chega a Ifé,
e que o papel de curandeiro é assumido por, só pegar aqui porque na telinha tá pequena aqui, por Elesdje. Na África, os curandeiros chamados de Olosan não entram em transe de possessão. Eles adquirem ao longo do tempo a ciência para o uso das plantas após uma longa aprendizagem. É lógico, ele coloca aqui, né, o sangue no Novo Mundo, né, na diáspora, que tem aí os Iaús e tudo mais. Só que aí ele enfatiza algo que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Que apesar do transe, né, aqui no nosso país, nem sempre essas pessoas possuem conhecimento profundo sobre as virtudes das plantas, né? Que é algo que a gente sempre questiona, né? Ó, já marcaram o dito cujo, inclusive, aqui. Se ele quiser participar, tá bom, ô Neia? Se ele estiver apto, à vontade para participar, aqui a gente não quer. Mas que ele tenha bom senso, que ele tenha né, a gente quer. É tudo pelo bom debate, né? Eu acho que tudo é para somar. Se ele quiser participar com a gente está aberto para ele vir, opinar, dar a opinião dele, falar o que ele tiver que falar pro Babá Lodiobi, sem ficar fazendo livezinha, falando que o Lodiobi é o inimigo do candomblé, porque se for, então ferrou, porque aí tem inimigo pra caramba nesse mundo. Eu não sou inimigo do candomblé. O candomblé é uma mina de dinheiro que lucra em cima da ignorância e da inocência de pessoas. E quando você mostra a verdade, você tira a ferramenta que permite esses sacerdotes de lucrarem, tá? De lucrarem. De lucrarem com isso. E tá certo. Olha, tinha apagado aqui. E tá certo, as pessoas, elas usam da inocência de outras pessoas para fazer aquele teatro. Eu vou fazer uma pergunta a vocês que estão assistindo a nossa live e que nunca me viram, mesmo quando eu tive problemas com outras pessoas, com uma outra pessoa, uma única outra pessoa, vocês nunca me viram desequilibrado, descompensado. Meu ori come, e come muito bem, e Fá me deu equilíbrio. E olha que eu sou de Obatalá. Agora vamos lá. Eu assisti, né, essa outra live, e aí eu te pergunto, né, foi citado por essa pessoa que como poderia você, que tem aí como orientação a homossexualidade, ser um babalaô, ser uma pessoa que pratica o culto tradicional. Eu queria saber, primeiramente, a sua opinião e o ensinamento que você tem para deixar sobre isso, algum esclarecimento sobre isso. Tá. Primeiro, eu sou pai. Então, para ser um babalaô, o babalaô automaticamente tem que ser pai, porque ele tem que dar frutos e não sei o quê. Eu sou pai, todo mundo sabe disso que eu sou pai. Né? E tenho muito orgulho dos meus filhos, meus no plural, filhos no plural também. Então, afirmar minha sexualidade por conta de um personagem que eu tenho na TV é meio, né? Mas eu não vou fugir da verdade, porque assim, Tom Cavalcante e tantos outros que eu trabalho se vestem de mulher. Mas isso não vem ao caso, eu sou homossexual, sim. E não existe nenhum Odu que fale sobre isso. E se existe um Odu que fale que o homossexual não pode ser de Fá, não pode ser o Lorixá, por gentileza, eu peço a esse ser humano que eu não sei o nome, né? Que ele venha e me diga, ó, é tal Odu, porque eu estudo Odu e ainda não encontrei nenhum verso falando sobre isso. A não ser no Islã, que aí nós estamos falando de outra religião, que sim, lá tem inúmeros empecilhos que impedem o homossexual a seguir na religião. Mas nós estamos falando do Islã, de uma outra cultura. Na cultura em Urubá, nem a palavra homossexual existe. Tá? No antigo Iorubá não existe isso. Então, é uma invenção, né? Eu queria perguntar para esse senhor se ele sabe qual local nasceu o sangue.
Eu gostaria de perguntar para esse ser humano qual a Yamin, a grande feiticeira da floresta, que inspirou o sangue. Eu queria perguntar para esse senhor se ele tem algum registro de algum Elegum de Ossan na nossa terra-mãe, porque tudo se inicia na África. Agora, se ele criou uma religião dele, e na religião dele ele pegou um espírito qualquer e denomina esse espírito como Ossan, é um direito dele, como também na Umbanda nós temos Iemanjá da Sete Pedreiras, Xangô da Cachoeira, Oxum que colhe lírios, pessoas que dão transe de sereia, Nanã que virou preta velha. Então, só que assim, né, Baba, eu não te cortando, mas é que assim, eu até defendo um pouquinho a Umbanda, porque pelo menos eles assumem de fato que assim, olha, a gente usa o nome como orixá, a gente usa esse nome, mas o que a gente recebe, o transe que a gente tem, a possessão que seja, é de um falangeiro, é de um pedacinho. A gente jamais vai conseguir colocar Deus dentro do ser humano, né? Eles entendem. Muitos, os bons estudiosos, os bons sacerdotes de Umbanda, eles deixam muito claro, a gente usa o nome de Oxum, tal, pipipi, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coisa que, infelizmente, pessoas como este senhor, eu tenho certeza que não fazem, né? Então, ele até citou essa questão de Ossan como uma questão, o que eu vou falar para as milhares de pessoas que já foram iniciadas em Ossan, né? O que elas vão fazer daqui para frente? É aquilo que eu falei outro dia numa live minha, né? Dar transe ou não dar transe, ter Elegum ou não ter Elegum, não vai fazer dessa divindade maior ou menor, ter mais importância ou menos importância. Eu sou Elegum de uma divindade que a partir de uma determinada fase da minha vida eu vou, né, parar de dar transe por questões religiosas. Eu te explico qual a diferença vai fazer na minha vida eu dar ou não transe. Nenhuma. A minha fé continua sendo a mesma. Eu espero que o orixá continue me dando caminho, dando um equilíbrio, que eu não me torne uma pessoa boçal, que nem esse senhor, que usa de palavras chulas e baixas, mas também deve ser... É difícil para mim entender o linguajar desse senhor, porque eu teria que me tornar uma pessoa meio que pré-sal, eu teria que descer muito o nível. E eu não acho que vai me faltar o ar chegar ao nível dele. Eu teria que descer demais o nível. Eu sou que nem o orixá Okô, eu vivo nas montanhas. Aí eu teria que descer, ia me faltar o ar, né? Então eu prefiro continuar lá em cima, olhando para baixo e pensando, continue gritando. Quem sabe um dia você chega aqui e você vai poder falar no mesmo nível que o meu, sem precisar gritar. E assim, Babalodiobi, uma coisa, eu vou ser meio polêmico agora, porque eu acho que assim, a gente está com uma audiência agora muito bacana, a gente está com 55, 60 pessoas assistindo. Bom. E eu acho que as pessoas precisam te conhecer um pouquinho mais, porque o que tem de gente, né? A gente já sabe, como você colocou, teve uma pessoa que você tem aí uma certa indisposição, mas que você segue sua vida, né? A gente sabe que essa pessoa vira e mexe, põe seu nome na boca, tem que mencionar seu nome, já começa a surgir outras pessoas tomando o lugar dessa pessoa, mas aí é igual esse ser, né? Ele pegou e falou, porque ele é babalaô, porque ele é isso, que ele é aquilo. Vamos lá, eu acho que agora é o momento. Quem é Babalodiobi? O senhor é um babalaô, o senhor é um arabá, o senhor é um pai de santo, o senhor é pastor da igreja pentecostal do Exu Sete Encruzilhada. Solta pra gente. Quem é Babá? Porque assim, a gente tem gente assistindo que aí o pessoal vai na onda e denigra a imagem de Ifá, denigra a imagem do cu, sem nem conhecer, nem sabe quem é o Olodiobi, né? Olodiobi Façanu é Olorixá. Eu tenho algumas iniciações, inclusive mês que vem vocês vão poder assistir a minha iniciação em Ebel-Orum. Eu posso cuidar de Ebel-Orum porque eu sou iniciado em Ifá, tenho Itsefá, tenho Itefá e Telodu.
Mas agora eu vou me iniciar exatamente em Ebel-Orum e para Exu, para poder iniciar outras pessoas. Eu tenho algumas outras iniciações, o Batalá, o Xum, enfim. O Olodiobi Façanu do Ifá é de Axé Odudua, a minha origem é o Axé Odudua. Meus sacerdotes têm família enorme em Ibadã, que é terra de Egungun, se cultua muito Exu e Amin. Aquela senhora que aparece no vídeo comigo faz parte da minha família e ela tem 50 anos, mais de 50 anos de iniciação em Amin Oxorongá e Ebel-Orum. Mas voltando ao Olodiobi, o Olodiobi é Olorixá que não faz questão de ter filhos de santo, mas aqueles que aparecem e batem na minha porta, eu trato com maior carinho, com maior amor e recebo com maior respeito, porque foi o Unila que pôs na minha porta. Eu não vou bater na porta de ninguém. Eu não vou bater na porta de ninguém para falar seja meu Omó-Orixá. O Olodiobi Façanu, quando não está no sacerdócio, ele se chama Marcos. E o Marcos trabalha, quando não tinha pandemia, em 3 lugares diferentes. Então, toda a minha renda e tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, vem do meu trabalho. Eu não vivo da fé alheia. E como vocês já perceberam no meu Face, eu me recuso a fazer maldade, eu me recuso a explorar. Mas se quiser pedir maldade, nada que R$ 5.000 para eu atender a pessoa e mais 5 para eu pensar em fazer, a gente não conversa. Tá certo. Você entendeu? Mas eu trabalho, eu gosto de trabalhar. E o tempo que eu tenho disponível, eu vou estudar Odu, Ofó, Oriki, Yorubá, inglês, porque meu babá não fala português, então é uma tortura. Eu vou ajudar outras pessoas, eu vou responder o WhatsApp, Instagram, Facebook, e eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, eu sou assim. Só que quando eu estou entre meus amigos, eu solto um pouco mais de piada, eu brinco um pouco mais, porque eu estou entre amigos, mas tudo com limite. Olodiobi não é babalaô. Eu tenho esse caminho no meu Odu, que você sabe qual é. Porém, todavia, ponto, eu não gosto desse título, porque eu não tenho como me dedicar 24 horas ao sacerdócio. Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de fazer TV, eu gosto de fazer rádio, eu gosto de estar nos eventos apresentando, eu gosto de viajar, então eu teria que ser 24 horas por dia sacerdote. Perfeito, Babá, perfeito. Eu pedi isso porque, assim, é constante, né? Toda vez que tem algum ataque, algum negócio sobre o Olodiobi, as pessoas usam frases prontas, né? Para ficar tentando achar um motivo, que nem esse rapaz pegou e foi citar a sua orientação sexual. Outros, porque ele é babalaô, porque ele é de Ifá, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, essas pessoas não sabem nem quem é o Olodiobi, não sabem nem a índole do Olodiobi, tá? E aí pegam e ficam falando. É assim, gente, o Olodiobi tem a opinião dele, e é um direito dele falar o que ele pensa. É lógico, vai ter gente que vai concordar e vai aplaudir, vai ter gente que vai odiar e vai xingar e vai falar. Só que assim, sabe o que falta dentro da religião de Orixá? Respeito. Respeito. Ninguém vem aqui debater com o Olodiobi falando, olha, você tá errado, porque você tá falando que não existe transe de Ossan, mas lá em 1900 e tralalá, fulano de tal trouxe o transe baseado... Entendeu? Tá aqui, Stance em transe. Por quê? Vamos assumir, gente. A gente sabe que o candomblé é uma mistura. Então a gente sabe que tem um pouquinho de catende dentro do culto de Ossan aqui, a gente sabe que tem um pouquinho de agué, assim como é o culto de Obaluaê, que a gente sabe que tem um pouquinho de sapatá dentro do culto de Obaluaê. A gente sabe que tem, a gente vai negar? Lembrando que aqui no Brasil não se cultua Obaluaê, aqui no Brasil se cultua sapatá, porque tudo que se fala de Obaluaê no Brasil, na verdade está se falando de sapatá. Aqui as pessoas não contam história de Obaluaê, aqui as pessoas contam história de sapatá. Quando se diz Nanã é mãe de Obaluaê, eles estão dizendo Nanã é mãe de sapatá. Obaluaê
na mitologia, é marido de Nanã. Então, essa mistura, eu acho um absurdo essa mistura. É a mesma coisa de eu colocar o Buda do lado, dentro da igreja de Aparecida do Norte e falar que é a mesma coisa. É a mesma coisa de eu pegar Hare Krishna e colocar no templo de Salomão. Gente, ou você cultua A ou você cultua B. Não, essa mistura só mostra que aquele sacerdote não entende o que está fazendo. Quando alguém diz para mim, eu cultuo orixá, mas meu filho vira de, sei lá, de um vodum ou de um inquice, se mostra que aquele sacerdote não entende o que faz, não sabe o que cultua. E, na dúvida, ele empurra tudo que tem ali na frente e fala, vai. O que pegar, pegou. É que nem na Universal, que eles começam, sai capeta, Maria das Sete Travas, não sei o quê. Porque eles não sabem quem tá vindo ali. Então eles saem invocando todo mundo. O primeiro que entortar e gritar, pronto. Não, e assim, né, Babá, eu acho que se você que está assistindo a gente aí, as 60 pessoas que estão online agora, se você é de candomblé, se você é de umbanda, etc., e você incorpora de alguma coisa, você cultua aí essa coisa, eu acho que é o seguinte, tá faltando a gente começar a colocar o pingo nos is, né, porque todo mundo fala que cultua orixá, que é do santo, mas aí quando vê um orô de Oxum sendo transmitido, porque se alguém vê isso, vão acabar com a imagem da religião, já vão ter motivo. Sabe por que as pessoas falam mal do candomblé? Por que as pessoas falam mal de inúmeras religiões que estão coligadas ao orixá, a vodum? Porque ninguém conhece, ninguém sabe, é desconhecido. Ninguém compreende o sacrifício. As pessoas acham que sacrificar um animal... É porque, infelizmente, claro, teve muito pai de santo, muita mãe de santo que por anos matou bicho adoidado, sem necessidade alguma. Me diz por que tem que colocar numa iniciação uma cabra, 4 frangos, não sei quantas galinhas, uma galinha da Angola, pipi. Vamos colocar aí uns 20 bichos, uns 10, 15 bichos aí nisso tudo. Para quê? Qual que é a necessidade? O orixá realmente precisa disso para se fazer presente na vida desse futuro sacerdote, desse Iaô, vamos colocar assim? Uhum. Né? Só que aí quando as pessoas veem um orô, quando as pessoas veem o pessoal da Nigéria matando cachorro, quando as pessoas veem Xangô comendo... É o que eu acho engraçado. Se é um vídeo de Xangô na África comendo bola de fogo, né, pegando as pedras de fogo e pondo na boca, todo mundo aplaude, fala, olha aí, Xangô tá aí, Xangô é vivo. Agora, se é pegar um cachorro e sacrificar para algum, não, vocês estão querendo destruir o culto, o que é isso? Que absurdo é esse? Como é que pode? Estranho. Vamos agora falando sobre, já que é para falar sobre esse tipo de coisa, um pai de santo ou uma mãe de santo humilhando o orixá pode. Um pai de santo ou uma mãe de santo batendo no filho de santo, dando baixo e fazendo ele passar vergonha, pode. Um sacerdote com 300 saias, vestindo uma pombagira doida no meio do barracão, dando gargalhada, sarrando nos outros, enchendo o brioco de cachaça, pode. Pois é. Eu já vi, aí é onde eu falo, por que muita gente quer que se mantenha o culto do candomblé e tal, escondido, longe das câmeras? Porque tem muita casa de axé que acabou a festa, o orixá saiu do corpo ali do pai de santo, da mãe de santo, sabe o que rola? Eu já vi casos de acabar a macumba, tá bom, recolheu o orixá, tocou a vamunha, entrou todo mundo, serviu o jantar, pumba, a pessoa manifesta o tranca-rua, a Maria Padilha, e ali vai a noite inteira enchendo o rabo de cachaça, falando mal da vida alheia. E a gente está vendo que não tem nada de tranca-rua e Padilha. A gente está vendo que ali é a pessoa se fazendo para se mostrar, para falar que o Exu fica a noite inteira. Mas e aí? É por isso que ninguém quer câmera dentro de axé, porque se tem alguém hoje com celular, você vai lá e filma isso aí e joga na rede. Aí a pessoa vai querer ser exposta? Jamais.
É estranho que assim eles são contra isso. Por que não vão lá no Fervo ou em outros grupos que são grupos de denúncia de marmotagem, né? Por que eles não vão lá e não pegam aquele monte de pé de santo fazendo um monte de coisas horrorosas e não vai atrás? Eles estão preocupados não com aquilo, porque aquilo sustenta a macumba. Aquilo sustenta a diáspora. Agora, quando você chega e fala, olha, meu filho, o sangue não dá transe, Baru não é Xangô, Xangô não come Amalá. Muitas dessas divindades que vocês cultuam não tem transe. Ah, certo. Não tem transe? Ai, tá querendo acabar com. Amigo, se na sua casa você quiser incorporar Eledumare, Olorum, se você quiser Até incorporar as grandes mães, até as grandes mães. Se quiser receber as grandes mães, você recebe. Ah, eu sempre vou continuar falando que no culto, na origem e na raiz não existe. Mas se na sua casa existe, e um dia você me convidar para ir na sua casa, eu não vou ficar apontando e dizendo tá errado. Não, eu quero que você dane. Na minha casa não vai existir isso, porque eu estou mais preocupado em cultuar o orixá do que fazer um circo de Solé. O Sobre Ellison, eu vou te responder essa, que assim, cada casa, cada axé, cada roça tem a sua tradição, né? Só que ainda assim, eu não consigo, Luiz, eu não consigo, mesmo estudando, mesmo indo atrás, mesmo conversando com tudo quanto é pai de santo que eu já conheci nessa terra, eu não consigo entender, porque aí eu vou voltar, sabe o quê? Lá no passado. Já que o candomblé, já que as religiões aqui no Brasil vivem do passado, eu volto lá atrás e pergunto, é a clássica, é o que já se tornou até clássico aí de todo mundo usar essa fala. Como é que o negro, como é que o povo preto, escravo, que veio sem mala, sem roupa, sem nada para essas terras, iniciava alguém com esse tanto de bicho, iniciava alguém com esse tanto com essa lista gigantesca. Até agora ninguém me. Aí assim, se é o Olodiobi falando isso, é absurdo, vocês têm que estudar. Mas aí quando vem pai de santo famoso que já aconteceu de falar, isso recentemente, todo mundo aplaude. Quando ele vem e fala assim, porque se inicia Yaô em um dia até se for necessário, aí todo mundo aplaude. porque o Yaô fica dentro do quarto de santo só se citando. Porque foi essa a fala. Você entendeu? Agora, se é o Olodiobi, se é um ifaísta falando algo de. Que isso, é tudo um bando de louco. É tudo um bando de intelectual metido a besta. Sim. Então, peraí, é o que eu sempre falo. A gente sempre convida pessoas do candomblé, pessoas de todas as outras vertentes, para vir conversar com a gente. E não vai ter falta de respeito. Não vai ter. Sabe? Não vai ter. A gente quer conversar, a gente quer entender. Porque as pessoas defendem aí as tradições, defendem inúmeras coisas, mas vamos conversar. Eu tenho uma opinião contrária, o Lodiobi tem uma opinião contrária. Então, peraí. Por que você tem que calçar um bicho? De onde veio? Até hoje ninguém explicou. De onde veio? Mas você tem que viver. Eu vivi por 20 anos, ou até hoje, porque eu não saí do candomblé. Na casa da qual eu faço parte, meu pai, por conta de ter vivido 30 anos, ainda toca candomblé, mas o quarto de santo dele, ele procura fazer o culto tradicional. Então, assim, até hoje ninguém explicou por que tem que se calçar um bicho. Sendo que muitas das vezes a pessoa que está iniciando, ela está doente, ela está se iniciando para tentar, né, apaziguar essa doença, livrar, seguir o caminho. E como é que essa pessoa que está sem um puto vai comprar esse monte de bicho? Aí sabe o que acontece? Fica igual tinha um povo aí, que até o dia que eu peguei e expus, que ficava pedindo vaquinha, porque ia se iniciar e precisava fazer vaquinha. Aí, até o dia que eu virei e falei, mas peraí, já que seu pai de santo falou que você precisa, por que ele não junta lá o pessoal da casa e dá o necessário para sua iniciação? Você tem que vir até a internet fazer vaquinha, pedir ajuda para quem você nunca viu na vida para você se iniciar. Nunca mais eu vi post sobre isso. Tudo bem, deve ter sido bloqueado. Mas e aí? Exatamente. O Gustavo falou uma coisa muito importante. Exatamente. Não é isso não. É isso mesmo.
A diáspora está andando de uma tal maneira que daqui a pouco vai ter gente recebendo Orumi lá e recebendo Ifá, porque a diáspora, o importante para a diáspora é dar transe. Se um orixá... Sabe por que eles não iniciam Ibeje? Porque Ibeje não dá transe. Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que tá. Você acha que aqui no Brasil... Entendo. Você sabe que aqui no Brasil tem inúmeras pessoas desse orixá Ibeje, mas ninguém quer se apurar em iniciar ninguém em Ibeje, sabe por quê? Porque não dá transe, não fica pulando, não fica dando berro, não bota a mão para trás, não fecha o olho, sabe? Não dá tremidinha. Porque se Ibeje desse transe, tinha um monte de gente iniciado para Ibeje. Pois é, pois é. Deixa eu só ver aqui que o Ellison mandou. Incentiva o estudo de Ross, porque aborda... Então, o Ellison, isso é legal. Você trouxe um relato que é legal. Vou só tirar para não fugir do... Isso é um relato que você dá, que é muito legal. Porque lá atrás, vamos colocar aí, 1980, 1990, até o início aí dos anos 2000, era muito comum você recolher um barco com 3, 4, 5, 6 ou até mais, já teve casos de mais, e aí se dividia todo o curso, então assim, era um cabrito que dava para todas as outras pessoas, né? Era para aquele barco. Era um chuveirinho. Você entendeu? Eram 5 frangos que davam para aquele, né? O pessoal que se iniciava ali, realmente, mas e aí? Cadê isso hoje? Se perdeu. Se perdeu, essa é a realidade. Mas eu, quando eu fui me iniciar, eu não tinha isso, estou falando, vou contar um fato, né? Enfim, sem comentar local. Mas quando eu fui me iniciar, eu tinha dinheiro só para comprar uma cabra. E não tinha dinheiro para comprar mais nada. Então não tive como me iniciar, porque eu não tinha dinheiro para Angora, não tinha dinheiro para Pomba, não tinha dinheiro para... Hoje, eu não precisaria comprar cabra. O dinheiro da cabra eu comprava em frango e estaria iniciado. Mas na época era uma regra. Eu lembro que eu cresci escutando, né, que era, sei lá, 10 anos, não, 2010, mais tempo, uns 15 anos atrás, né, eu era moleque, e o que mais dava nas macumbas, nos candomblé da vida, era aquela história, fulano foi feito com a caçá e um pombo, foi mal feito. Fulano foi feito com um pombo, foi mal feito. Fulano não tem. Por quê? Porque era regra, isso aí, cabra, 5 galinhas, pipipi. Se não tivesse, não era feito. E teve muita gente que foi iniciado nisso. Um pombo, um acaçá e várias rezas, tal, tal, tal. E eu garanto que é bem capaz dessa pessoa com um acaçá e um pombo ter sido muito bem na vida, ter prosperado e ter muito amor pelo orixá, do que quem teve todo esse luxo, esse glamour, essas louças, esse rechilier, pipipipopopó, que não tem humildade, que não tem onde cair morto. Né? Hoje chegar uma pessoa aqui precisando iniciar, eu pego uma cabaça desse tamanho, boto 2 em 10, um otá, e os bichos que tiver ou no Odu da pessoa, ou que a divindade pedir. Não precisa desse circo todo. Mas, na verdade, quanto mais carne tinha, mais comida tinha para oferecer para a visita. E o orixá se tornou... Um dia eu vou postar, não hoje, eu não vou nem falar sobre muitos assuntos hoje, mas vocês sabem por que existe saída de orixá? Como que se criou a saída de orixá? Porque lá antigamente você se iniciava, acabou. Você ia cumprir seu preceito e segue a vida. Sabe como que começou a ter saída de orixá e como que iniciou as coreografias e aquele ritual de pular? Você sabe a origem disso? Faço ideia. Turismo. E faz sentido. Turismo, porque toda essa ritualística criada no barracão de pular de orixá, dançar de 3, 4 saídas, é porque quando se iniciava um estrangeiro, por exemplo, porque começaram a iniciar estrangeiro,
Mas como atrair mais estrangeiro para a diáspora? Então se criou a festa com coreografia. Então aquela história de pular, dar um nome, todo mundo virar, na verdade aquilo foi um teatro criado para atrair turista. O orixá se tornou atração turística, porque quando o estrangeiro via toda aquela encenação, então, aí, quando nossa, olha que lindo, emocionava, e as pessoas, na emoção, caíam no chão, tremia, e biriri, bororó. Aí, Labachúria! não sei se você se lembra que antigamente quem bolava não voltava mais para casa. Sim. Hoje, o que eu acho engraçado, hoje é raro isso acontecer. Que era Hoje bem as comum. pessoas não bola, e quando bola, acorda e manda embora. Você concorda com essa aí, ô Baba? Não se faz santo. Comprar pombo. Não se faz? Eu não entendi. Eu também não entendi, mas vamos Baba. Ó, o Gustavo, falou de fogo no parque. É mal de Gustavo isso, olha lá. É mal de Gustavo, mas vai, fi. Então, Gustavo, erê é de Umbanda. Não existe erê no culto de orixá. A palavra erê significa a madeira, aquele vulto, a estatueta. Eu tenho erê de Exu lá no quarto. Se quiser, eu até posso pegar. Né? A estatueta se chama erê, tá? Ponto. Erê não tem ligação com orixá. Nenhuma. Essa história de orixá passar para deixar o erê é outra criação da diáspora, porque não tem nada a ver lé com cré. O orixá não precisa de mensageiro. O mensageiro do orixá é o Obi, o Orobo, o Erindilogum, o Pelé. Ponto. Isso é mensageiro do orixá. E o orixá, se ele quiser, ele vem e ele fala. O orixá não é. Ó, Sabe por quê? E sabe por que calaram o orixá? Porque quando começaram a iniciar o orixá em estrangeiros, os estrangeiros não falavam em Yorubá. Então, para não fazer feio e vergonha na sala perante o show turístico, aí calaram a boca do orixá e colocaram o erê. Por quê? Porque o erê fala o idioma que tiver ali. E o orixá teria que falar Yorubá. Agora, por que que esses grandes sacerdotes que tanto me criticam, quando vão lá na África se iniciar, eles não dão transe? Quando chega aqui no Brasil, bota o pé em terra brasileira. Mas chega lá na África, passa por todos os atos dentro do culto daquele orixá, daquela divindade, passa pelos atos mais fortes, mais. Você não vê um dá santo. E quando dá santo é rapidinho. Um que é só na hora da filmagem. Apareceu, tal, tchau, acabou. É só para dizer, eu fui para a África e dei transe. Mentira. Você não vê um pai de santo desses pesado aqui do Brasil ir para lá e dar transe. Sabe por quê? Porque os africanos vão começar a dialogar com o orixá. E lá o orixá fala Yorubá. E aí? e Como aí, diz, né, meu nego? E aí, né? como É diz, aí que eu não entendo, porque a pessoa canta em Yorubá pro santo vir, pro santo dançar, né? Canta pro santo dançar, pro santo vir, reza em Yorubá, mas aí quando conversa com o santo é o quê? Meu velho, o senhor quer uma água? Meu velho, o senhor quer que limpe o seu rosto? Meu velho, o senhor vai vestir? Meu velho, o senhor pode ficar de joelho? eu já falei em Urubá com o santo em casa de Candomblé, o santo ficou parado me olhando com aquela cara, tipo, você tá falando o quê? Eu conheço, se eu pegar um africano e pegar eu dou santo, eu queria ver essas pessoas que estão aí falando e tal, que diz que dá transe de ossanho, eu queria essa pessoa, eu desafio, Olodiobi Fassanudo do Ifá, já eu desafio um sacerdote desses que tá falando que eu falo besteira,
Eu convido e desafio você a pegar teu filho ou você mesmo, sacerdote de Ossan, e lá eu vou trazer um arabá, um babalaô, não de Ifá, de culto de orixá, e sim orixá ou Ixexelabá. Você de Ossan e ele sem transe nenhum, para ver se o Ossan vai responder ao sacerdote em Iorubá, porque se é santo, ele fala todo idioma, ele vai falar tanto português, francês, italiano, né? Porque não é assim? Porque quando aqui o santo vem no Brasil, o pai de santo fala, o santo fala português porque o santo entende o que está na cabeça do filho. E eu não discordo, o santo entende o que está na cabeça do filho. Vamos lá, para não dizer que eu sou do contra. Mas ele também entende a raiz dele. Então, Mais sim, ainda, a preferência dele, né, é se mais fácil faz. ele falar errado o português do que o iorubá. Então, eu vou trazer um olorixá de culto tradicional para conversar com o seu Ossan. Vamos ver se o seu Ossan vai responder em iorubá pro sacerdote. Porque se vocês pegarem o vídeo lá, tem a Yabedi fazendo a tradução para não ficar, né, muito ruim. Mas em vários momentos eu falo suru, quando o babá pede a paciência, porque eu sei o que ele está falando. Em vários momentos eu falo understand, eu estou entendendo o que você está falando, porque eu sei o que eles estavam falando ali. Então, eu falei, understand, viu? Tô entendendo o que vocês estão falando, viu? Tô aqui. E eles já mudaram o assunto. Por quê? Porque a mãe Estela, quando chegou na África, ela foi. Ninguém deu moral para ela, porque ela era uma brasileira, sacerdotisa do culto brasileiro. Quando ela começou a falar inglês em Urubá fluente, ela sentou do lado do Alafim. E ela Eu é de acho que aqui no Candomblé. Brasil, né? Eu acho que aqui no Brasil o melhor relato, a melhor história que a gente tem, se a gente falar de sangue nosso, é Mãe Estela, né? Eu acho que ela tem muitos relatos que deixam claro muita coisa que as pessoas que falam de ser tradição não aceitam, né? Eu acho que ela é um grande exemplo disso, né? Eu sigo, quando eu falo de Candomblé e quando eu falo com orgulho do Candomblé, eu estou falando de Mãe Estela, porque Mãe Estela foi lá e mostrou que existem pessoas com cultura no Candomblé, sim. O problema é que Mãe Estela era politizada e não tinha esse nível desses países santos que depende do jogo, depende do ebó e depende dessas pessoas que têm delírios místicos para poder fazer o seu carnaval na sala. Mãe Estela parava para estudar. Mãe Estela E chegou como na África, estudava, né? ela chegou na África caladinha. Quando ela viu que estavam falando dela, ela respondeu em Iorubá. Neguinho deu 2 passos para trás e falou: essa mulher sabe o que está fazendo. Não é uma qualquer, né? Agora vem esse povo, porque eu falei de Ossan, querer me xingar, me ofender. Tá bom, então vamos fazer assim. Esse senhor também, segundo desafio. Vamos lá, eu e você na casa do Babalaô, porque se você entende mesmo de orixá, você vai falar em Yorubá com ele, porque eu sentei ali, mas eu sabia o que estava fazendo. Eu sou daquele, eu aprendi como instala. Calado você aprende mais do que falando. Né? Ô, Babá, uma coisa, né? O Vitor colocou algo que é uma verdade. Outro ponto, eu já escutei inúmeras coisas, inúmeras respostas, mas até hoje não tive algo que eu falasse assim, estou satisfeito com isso, que é, né? O orixá fica mudo por um ano, né? Você fez o seu santo, você deu o pulinho lá. O único momento que o orixá fala é a hora que ele dá o nome, e depois disso ele fica um ano sem falar, né? Ele fica ali sendo domesticado. Eu vou falar essa palavra porque é o que parece, é o que fica em evidência. É uma pena, porque eu acho que para mim o santo é livre, e a energia ela tem que fluir. É lógico, a gente vai sempre buscar proteger o elegum, proteger o corpo daquele, né? Mas é um ano sem o sem, né? Não pode, não fala, não, né? Fica um Então, ano algemado, vamos colocar assim. um adendo. Eu vou consertar a sua fala. Você disse que um Vai. ano não fala, porém ele fala.
Ele não pode bater papo para não falar bobagem, porque a gente sabe que muita gente não dá transe. Mas você já percebeu? Ah, o orixá não pode falar, mas na hora do ilá ele berra. O orixá não pode falar, mas na hora de sair no Ajaenin que eu aô, ele dá um grito falando o nome dele. O Batalá abençoe, Ganjou abençoe. abençoe, Fabrício. Então, aí eu vou dizer, o orixá não fala, mas na hora de dar o ilá, eu não vou gritar porque eu tô no apartamento. Eu tô no apartamento e já tô com uma multa para pagar. É, Sabe o que é isso? O hum, sangue. é o sangue, mas eu já tô recorrendo. Tenho bons advogados para isso. É. Ô, Fábio, esses 7 anos, o Orixá não tá nem aí, o Orixá não reconhece 7 anos. Quem reconhece? Para. Mas o Orixá não reconhece 7 anos. Isso é uma regra do Para. ser humano. É o ser humano. Para você ver como é manipulação pura. Como que você chega por Orixá e fala, cala a boca? Como que você chega por Orixá e fala, você só vai falar daqui 1 ano ou daqui 7 anos? Manipulação pura. Boa noite, Fabiana. Ganjou abençoe. Isso é manipulação, gente. Para. Gente, hoje eu não sinto falta nenhuma de dar transe. Eu admiro, tá, ô Juninho? Eu admiro, já vi um documentário sobre Mãe Mindareuá, concordo com alguns posicionamentos dela. Foi uma pessoa que sofreu muito com a chegada aqui, né, para cultuar orixá, porque ela era branca, do olho claro, né? Então, assim, não, ainda agora tá voltando isso, né? Que os brancos não podem cultuar orixá, porque tanto que até o Babá Zarcel se manifestou sobre isso, e achei excelente posicionamento. E aí vem uma para você, ô Babá. Pera aí que subiu aqui. Pera aí, cadê? Aí, ó, tá na tela. No culto tradicional existe quelê? Sim. Pois em alguns estudos que eu fiz, quelê seria de origem banto. A palavra quelengo, que significa pescoço. Iquelê existe sim no culto de orixá. Cada orixá tem o seu quelê. A origem do Iquelê, foi em Oió, na iniciação do povo de Axangô. Só que isso foi tomando uma certa proporção em outros cultos, culto de Oiá, culto de outras divindades, adquiriram esse quelê. Não é parecido com o nosso afro-brasileiro, tá? O quelê africano é outro. E o Iquelê de Oxum é o Idé. Os filhos de Oxum usam o Idé, né, que é a pulseira, como quelê, tá? Então, a origem do quelê é no culto a Xangô. Foi a primeira divindade a usar quelê nos seus iniciados. Aí o Gustavo vem de novo, né? Gustavo é fogo, né, Gustavo? Como pode ser o nascimento de orixá se o orixá já é vivo? Quem nasce somos nós, não o orixá. O orixá já é Nós, vivo. e se Né? nós nascemos por orixá e nós tomamos obrigação para termos a energia vital do orixá mais próximo da gente. O orixá não tá. Ah, mas se eu não quiser mais tomar obrigação, o orixá não tá nem aí para você. Ó, se bater 100 pessoas assistindo, o Babau Lodjobi falou que incorpora a pombagira dele aqui na live, viu? Sim. Falta 4 pessoas aí, ele recebe. Eu prometo que eu faço uma live com a Babagira, se chegar a 100 aí. Você de babagira e eu de mestra feijoada. Pronto, aí nós vamos parar lá naquele canal do YouTube que te ama. Sim. Vai falar, olha lá, eu falei que ele tinha uma pombagira, que se ele desse valor ele era próspero, falei. Coitado. Babá, a diáspora diz que o orixá não pode abrir o olho aqui no Brasil para não assustar com a terra que ele tá. Isso eu não entendi. Pois é, imagina o orixá abrindo o olho e falou, eita porra, onde é que eu tô? Eita. É aquele meme do... Qual que é o nome dele? Não é o John Travolta, né? Que fica procurando assim, só pode, né? Que GPS é esse que colocou o orixá numa rota tão errada para ele vir parar no Brasil? Podia estar lá no Canadá, ele parou no Brasil. Falou, eu vou lá no Brasil que eu tenho mais o que fazer, né?
Isso também é uma imposição do povo brasileiro, né? O orixá, se quiser, abre o olho. Antigamente, o orixá abria o olho. Eu tenho uma foto. Não postei lá no canal nosso, um Né? orixá em 1900, sei o que lá, o Iá toda, ó, olhão assim, ó. E aí, que é, meu? Bate esse tambor aí. Eu tenho uma foto de Dercy Gonçalves ao lado do orixá. Acho que se não me falha a memória, eu não vou falar o nome do Pai de Santo, porque se eu tiver errado, aí já viu. Mas a gente vê o próprio Xangô da Sandra Pega, finada, Sim. E o eu próprio acho muito Xangô dela. bonito. Eu Eu também acho. acho. Orixá o orixá do meu pai de santo fala, gente. Abre o olho, sai andando, vai, volta, sobe, desce. Todo mundo. Ai, olha lá, o pai de santo. Ai, marmotagem. Não é. Eu sou prova viva de que Oxóssi é muito bem vivo na vida dele. E vivo quando pega, que se faz presente em transe. Eu acho isso lindo, sempre achei. É que é muita manipulação. O orixá tem que ficar sentado, o orixá só balança para frente e para trás. Não, o orixá pode sair. Enquanto tá, vamos supor, o Xangô tá dançando, tem ali um Oxóssi, o Oxóssi vai lá abraçar o povo, vai fazer as coisas, né? Não, porque é o que eu não entendo, né? Eu falo assim, poxa, eu chamei o santo de tão longe, né? Eu fico me perguntando, a gente que estuda, né, história do orixá, tudo mais. Pô, a gente chama o santo de tão longe, né? De tão longe, a gente pega o santo que tá lá, né? Veio de tão longe, teve toda uma história, um contexto, e aí eu pego esse orixá e ponho num salão cheio de gente para fazer toda uma coreografia e atos coreografados, porque é o seguinte, para analisar, se uma casa de axé tem festa 5 vezes no ano, pode anotar, são 5 vezes no ano que o orixá vai fazer a mesma dança, o mesmo ato, a mesma, não tem nada de diferente. Ah, rum de nanã, a nanã vai vir, vai dançar com o Ibirim, né? Ibirim Odu, Xalá, né? Com Ibirim, aí depois faz aquele ato com a água no chão, que simula o barro, e etc. Ah, Xangô vem, sempre lá, né? O Alujá, soltando ali o Edunará, né? Se pondo imponente como rei, Oxóssi, que, né? O Agueré, estratégia, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Se tem 5 festas no ano, são 5 festas que vai ter a mesma coisa, as mesmas, sabe? Não muda. Quando eu acho que Deixa eu assim. falar, Pode eu ia te falar, falar uma Baba. coisa. O Gustavo falou aqui da importância do transe, né, Joguei no aqui na candomblé. tela aqui. Eu tô conversando com um rapaz que, inclusive, ele tá aqui. Eu não vou falar o nome dele nem nada disso, porque a gente conversa muito e ele foi iniciado agora, há 2 meses, né? Nesses 2 meses que a gente ficou sem se falar, ele foi lá e se iniciou para uma determinada divindade. E ele veio ontem, a gente conversando sobre a iniciação dele, que eu até comentei, né? Do se ajoelha no portão da casa e não sei o que. Ele tá na live. E ele falou para mim que quando ele chegou lá para fazer o santo, foi tanta coisa que fizeram para ele dar esse santo que ele foi praticamente obrigado a virar desse orixá, que eu não vou citar o nome para não expor a pessoa. Ele foi praticamente obrigado a virar. Então, quando a gente fala praticamente obrigado a virar, você já entende o que eu quero dizer, né, Luiz? Que você é inteligente. Ele foi praticamente. Ele falou assim: que se ele não desse santo, talvez ele nem fosse iniciado. Mas acontece. Mas acontece. Baba, clássico. Fica rodopiando e toca e bate, faz ato e faz isso aqui, leva na mata, leva. Se a pessoa não manifestar no último, depois que a pessoa já não tem mais energia para nada, não, então tá bom, faz Ogan, faz Yaô acordado. Mas Essa é a como realidade. ele é gay, então ele é gay, então assim, não tem nada de Ogã, meu. Não, aí vem ainda isso, né? Se é um homem mais afeminado, uma mulher. Não, então peraí, não posso te dar o posto jogando. Vamos, vai sair ao acordado, vai sair acordado, tá, filho? Daqui a tantos anos o santo te pega, aí tá feito. Mas no caso dele, ou pegava ou não se iniciava. Esse negócio de vai sair acordado é em algumas casas onde não tem mais o que fazer. Mas você pode ter certeza que se for gay e não der transe,
você pode ter certeza, ele se torna um zero à esquerda dentro da casa. Ele não tem utilidade, porque ele não serve como atração turística, que é para ficar dançando de olho fechado, ele não serve para tocar, porque ele não tem o dom para tocar, ele não serve para ficar limpando o rosto do orixá na sala, porque ele não é EQED, isso é trabalho de EQED, ele não pode ficar na cozinha, porque lá é Iabacê, ele não pode... Você está me entendendo? O quão a manipulação, e eu não estou sendo inimigo do candomblé, não, gente. Eu só estou dizendo para vocês entenderem. É um pontinho de reflexão, né? Eu acho que é uma semente de. Gente, é pensar. É uma questão de pensar, tá? É uma questão de pensar. Babá, tem uma pergunta aqui legal para você, ó. Eu acabei de ler, Quinho Veríssimo, quando a pessoa se inicia, a pessoa de candomblé se inicia no culto Xixilabá, o que ela faz com os Zibá de candomblé? Não faz nada, ela continua com os Zibá de candomblé. O sacerdote com bom senso, com responsabilidade, ele vai ver o que tem dentro daquele bar, ele vai falar, olha, isso não precisa, isso não precisa e isso não precisa. A sopeira você pode manter isso, você mantém isso, você mantém. Se você quiser manter essas outras coisas, porque você pegou um carinho, um afeto, ali você pode, mas não vai fazer diferença nenhuma. Né? Se você pegar um ibá de Oxum, por exemplo, no culto tradicional, em 10 dourado, que pode ser 2, 3, 5, 7, 9 em 10 dourado, e um otá e búzios. Acabou. O restante, você pode pôr um vulto, né? O vulto que é a estatueta, o erê. Você põe um vulto ali e pronto, acabou. Isso é um ibá. Então, Mas é verdade, Tainara. E assim, já aconteceu comigo. Por exemplo, Luiz, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, dentro do candomblé, eu sou uma pessoa que sou contra a iniciação de crianças, tá? Luiz, sou contra. eu Luiz, sou não. contra. Não, no candomblé, no culto tradicional, no no candomblé eu sou Ifá, contra a iniciação de qualquer sou, um. mas no candomblé, por quê? Porque eu já vi muita coisa, tá? Eu já vi muito pai de santo que é bonzinho, que é tal, é lobo em pele de cordeiro, que abusa do Yaô, e eu tô falando de abuso sexual, abuso, sabe, outras coisitas más, tá? Infelizmente tem. Então eu sou uma Infelizmente. pessoa que eu não confio, tá? Eu vou ter que confiar muito na pessoa, por exemplo, para deixar os meus irmãos se iniciarem, né? Outro ponto, eu já vi crianças que rodam de santo, que entram em transe com alguma divindade, quase apanhar no meio do barracão, porque ou não deu santo na hora que era para dar, ou o santo não estava dançando a coreografia da forma que lhe foi ensinado. E isso uma criança de, vamos colocar, 7, 8 anos de idade, que você vê na cara dela que ela não está em transe, ela não está concentrada, não está ali com uma maturidade para receber essa energia, mas só porque ela foi iniciada e é um elegum, colocaram palha no baluaê, colocaram tudo, jogaram lá na roda, tem que dançar tal, e eu já vi o Ogan xingar. E assim, na época, como eu era moleque, não podia fazer muita coisa, mas isso ficou marcado, eu lembro até hoje. E Você infelizmente sabe que, acontece. falando sobre abuso sexual, que foi um tema que eu já abordei bastante também, e que acontece muito no candomblé, na diáspora, infelizmente, é, você já viu que, como é as ritualísticas aqui? Aqui vem gente nova, gente velha, vem garotos, vem meninas. Tem sim a mãe Fomo, que se for preciso ela vai lá e joga o banho, mas digamos que 80% das pessoas que passam por aqui, eu sempre tenho o Xedudu em terra ainda. Ó, eu tive que ir para um lugar, ó, para fazer umas coisas. Eu levei o Oxedudu, a palha, dá para ver? Levanta um pouquinho mais. Deixa eu tirar o banner aqui, peraí. Aí, pronto, dá pra Ó, ver. eu levei só um pouquinho, porque era só para preparar um banho. Ai, dá para ver? Não sei se dá para ver. Aí, tá dando pra ver. Aí. Ó, é uma terrinha que quando a gente molha, ela vira sabão, que é o verdadeiro sabão africano. E eu levei
Para quê? Vamos supor, eu vou precisar fazer um banho no Luiz na cachoeira. Então eu vou pegar aquelas folhas de melancia. Isso é uma magia mesmo, viu, gente? Eu vou macerar essas folhas com determinada situação. Não vai sair fazendo por aí, que você tá lascado. Aí eu vou macerar essas daí, eu vou misturar ali e vou dar pro Luiz. Luiz, vai lá na cachoeira, tá aqui seu banho, vai lá e toma seu banho. O que eu vou ficar? Eu vou ficar lá na outra ponta, o Luiz vai estar de sunga, de cueca, ou com um rolado. Se ele tiver que tomar banho pelado, ele vai estar com um pano. Tô até com um cobertor aqui, eu vou usar, vocês vão saber como é que ele vai pegar, vai por um pano assim, branco, ou vermelho, que seja, se puder, como ele é de Xangô, pode. Mas ele vai pôr um pano assim, e se possível com uma roupa íntima, e vai fazer o banho dele, e eu lá vou estar rezando, vou estar fazendo as coisas. Acabou. Aqui em casa, quando vem gente bonita, vem gente desprovida de beleza, vem de tudo aqui. Mas eu sou precavido. Eu tenho sabão, eu sei que você precisa de tomar banho X, então eu vou macerar, vou misturar no sabão. Quando você chegar aqui, ó, vai estar enroladinho na palha, seu sabão preparado para o seu banho. É 10 banho, vai estar 10 enroladinho de sabão aqui. E o efeito é o mesmo, eu não preciso ir lá e jogar em você. É esse o Então, ponto, né, Baba? São detalhes, né? São detalhes, né? ninguém vai falar para mim, o Lojobi entrou no banheiro na hora do meu banho e ficou me olhando. Quando você sai, você já sai de roupa, já que faça os ritualísticos em você. Tem atos que eu preciso pôr no umbigo da pessoa. Se for jovem, moleque, né? Se for mulher, não, porque mulher é uma outra história, né? Mas se Uhum. for moleque, dependendo, eu falo, olha, tá vendo isso daqui? Você vai passar no seu umbigo. Acabou. Tá certo. E o restante eu faço. Não é, mas não sei o quê. Não. Eu tenho que zelar pela minha imagem. O meu babá Certo. faz em mim. Porque eu tenho uma certa idade, meu babá tem uma certa idade, a gente sabe do respeito. Mas a gente, É o que acontece na casa de santo também. Né, são 20 anos junto do meu babá. Então, assim, ele me conheceu criança, cresceu comigo. Então, assim, é uma questão de intimidade, né? Uma questão de respeito. Se torna um sim. laço familiar, né, Baba? Acho que é esse o ponto. Eu Se não vou torna. Não... pegar um menino, tipo, na idade dos seus meninos aí. É, se eu fosse recolher um desses seus meninos, ou você recolhia junto, ou sua mãe. Sim, é o Não, mais não certo. para iniciar, não para iniciar, Uhum, mas para mas acompanhar. para acompanhar. E detalhe por detalhe. Eu alimentei o Ori de um menino esses dias. Não dá nada demais. É ele sentado na esteira, eu rezando e fazendo os atos no Ori e, né, em outras partes. O que que eu fiz? Eu botei a mãe do menino, que nem era iniciada, sentada na porta do quarto de santo. Botei uma cadeira ali, eu falei, você senta aqui, tá? Enquanto eu vou fazer as coisas, que aí você vai pedindo coisas boas pro seu filho. E não tem nada demais. Ela sentou, viu tudo que eu fiz. Quando terminou, ele deu uma descansadinha, conversou com ele Eledá, conversou com o Ori. Eu falei, quando você estiver pronto para sair aí, você me avisa. Acabou. Foram felizes para casa, não tem comentário, não tem nada. Agora, eu sei que tem sacerdote que, infelizmente, a diáspora não tem que se preocupar com o trânsito de sangue, vai se preocupar com esses pais de santo pedófilo. Que é o que eu falo, o cara te falou um monte, xingou sua mãe, xingou sua família, né? Falou um monte. Só que assim, aí é o que eu falo. Ele sabe que tem pai de santo pedófilo, ele sabe que tem pai de santo que trafica droga, ele sabe que existem inúmeras coisas dentro, infelizmente, das inúmeras vertentes religiosas que nós temos aqui no Brasil, mas cadê que ele faz isso com o irmão dele, né, de religião? Cadê que ele luta para acabar com isso? Que não é eu mostrar um orô de Ogum, eu mostrar um orô de Oxum, que vai denegrir, que vai manchar a imagem da religião. É justamente sair no G1, sair no Jornal Nacional, pai de santo que iniciou criança sem permissão dos pais.
é preso por cárcere privado. Isso mancha a imagem. Pai de santo é acusado de pedofilia, de assédio, disso, daquilo. Isso é o que mancha a religião. E aí, cadê aqui? Acho que foi a Eri, né? Não foi a Eri, foi o Rosvaldo. Ele falou: só não sou contra a criança iniciar em Ifá, porque acho que a iniciação de Ifá tem que ser de pequeno. Sim, né? Mas eu, Luiz, por exemplo, tenho uma opinião. Por quê? Porque Ifá não tá te impondo nada. Ifá tá te dando livre-arbítrio de você ser quem você tiver que ser. E você aprende isso desde pequeno. É uma escola, é um curso preparatório para formar o ser humano. Coisa que eu não vejo nessas vertentes, né? Como que eu vou confiar que uma pessoa que faz esbórnia, que faz suruba embaixo da cumieira do axé, ou que faz qualquer outra coisa na vida, vá, né, pegar uma criança e vá ter a responsabilidade necessária para tal, né? Olha, para mim, se uma pessoa ela já usa palavras de baixo calão, se ela já usa palavras chulas no dia a dia, para mim já não serve para mastigar o ubi e colocar na minha cabeça. Exatamente. Se eu for na casa, se eu for me cuidar com o Ogan Luiz, o sacerdote Luiz, e eu chegar lá e ele estiver falando muito de partes íntimas, de sexo, de suruba, de orgia, de droga, para mim já não serve. Porque, ou se ele estiver falando só de confusão, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque eu vou meter feitiço, porque eu vou meter macumba, porque eu vou acabar com... Para mim já não serve. Para mim já não serve. Eu gosto de pessoas equilibradas como eu. As pessoas tentam passar perna em mim, porque eu não sou Deus. Então, as pessoas tentam. Tudo que acontece com qualquer ser humano acontece comigo. A diferença é que eu vou nos pés de Exu e falo que se seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ponto. Ah, voltei. O Dofono de Xangô, o irmão de Xangô, tá perguntando qual a diferença do transe, incorporação, porque dizem, né, que aqui orixá é transe e na África é incorporação. É aquela relação, né, de transe versus possessão, né, que a gente, o pessoal na África costuma dizer que é uma possessão, você é possuído por aquela energia, né, não é bem um transe, né, não sei, você que é melhor que eu É nisso. porque lá, quando a pessoa, aquele legume, não é que nem hoje. Ai, hoje vai ter candomblé lá na casa do Luiz. Ai, eu vou ali, tomo um banho de sabonete, vou para casa do Luiz, toca pro meu santo, eu. Não é assim, sabe? Ai, a Gia tá. Ai, aquele legume, aquele menino tá dançando direito, meu pé de dança é melhor que o dele. Não é assim. Existe uma preparação. Olha, eu vou contar uma coisa bem rápida. Oxum, para vir em terra em Oxobô, leva-se 16 dias de ritualística, todo É, ano. é aquele das lamparinas, né, das tochas lá, né? Sim, hoje o Tem todo um Iname de preparo, né? Ogum. Todo dia se acende uma lamparina, se reza um determinado ofó, um determinado odum. No último dia, as 16 lamparinas têm que acender. Se uma falhar, Oxum não vem em terra. E que foi o que aconteceu ano passado. Teve o festival de Oxum, mas Oxum não pegou a Elegum. Foram 16 dias de macumba pesada. Todo dia acendendo uma lamparina. Quando foi no último dia, que era para as 16 da Aláfia, uma não deu. E a Elegum de Oxum não participa desse ato, porque esse ato é só os homens que fazem. Ela lá, né? Enfim, não acendeu. Quando chegaram lá para avisar que não, porque assim, acende lá, o Oxum responde lá. É papum. Não tem Chegaram lá, essa, né? a menina estava acordada. Aí até o Alafim deu depoimento sobre isso. Teve vários depoimentos, várias pessoas dando depoimento que Oxum, não, porque invadiram também o templo de Oxum, teve uma guerra lá e tal, e falaram que Oxum não estava mais lá. Enfim, foi uma confusão. Mas Oxum não apareceu. Não é eu sair da minha casa agora e ir lá no candomblé da casa do Luiz e receber meu guia lá.
a pessoa tem que se preparar. E eu já fui para Candomblé com conhecidos meus que no meio do caminho compraram cerveja. Eu não bebo, você sabe, Luiz, eu não bebo. Meu vício é refrigerante e brigadeiro. Mas eu tive colega e quando chegaram lá deram transe. Sabe, eu te E dá. contei, na época que eu estava com a casa de show aberta, eu fui numa festa e meu amigo queria fumar. Enfim, ele, de repente, ele recebeu um caboclo lá, o caboclo, quando menos viu, o caboclo estava fumando. E eu falei, eu tenho que ir embora, eu tenho trabalho, eu tenho uma casa de show para abrir, uma fila gigantesca, o povo tá me ligando e não sei o que. Eu fui no ouvido do caboclo e falei, olha, meu velho, eu tô indo embora porque eu tenho que trabalhar. Seu filho tá aí, você tá aí, enfim. Depois eu vou deixar as roupas aqui e aí vocês se viram pra eu ainda falei no ouvido do caboclo, vocês se viram para ir pra boate que eu libero o VIP. Menina, te juro, quando eu cheguei na porta do carro, quem é que estava do meu lado? O Acabou. caboclo. Espera, me enfim. Espera, me enfim, que já tô indo embora, porque meu menino não tem o patacô, sei lá, pra pegar o negócio. Eu falei, mas meu velho, você vai aqui no meio da rua? Vou. Olha, no que se ajoelhou já era um menino. Acho que era Felipe, o Thiago, uma coisa assim. E estranho, o mais estranho é que ele já desvirou e já foi entrando no carro. Eu falei, "Oxe, como que você sabe que eu tô indo embora?" Mano, Ai, meu Deus do céu. e aí o povo vai falar por favor, quem não ensina o iniciador para ele se comunicar? Olha, aqui eu ensino. Amanhã mesmo é dia de eu mandar várias rezas para algumas pessoas que se cuidaram comigo e que precisam dessas rezas. Eu demoro para enviar por conta do meu trabalho, e de coisas que eu tenho para fazer na minha vida. Mas amanhã, como eu não vou atender ninguém, eu vou colocar minha agenda de Oriquis e Ofós em dia, que é para enviar para quem precisa fazer sua ritualística. E quando não é de São Paulo e que já se cuidou comigo e que levou as coisas, eu faço vídeo chamada com a pessoa, sabe? Ensinando, passando, treinando, sabe? Porque, mas para não ficar gastando obi, então, sei lá, vamos treinar numa outra coisa, para você aprender, porque a pessoa precisa aprender. Eu não quero ninguém grudado em mim porque eu não tenho tempo. O Luiz sabe disso, eu sempre falo isso, gente, eu não quero ninguém grudado em mim. Façam suas coisas e eu. Pra vocês terem ideia, tem que ficar eu, a Johnny, o Fábio enchendo o saco dele, porque por ele não para. Entendeu? Então tem hora que a gente tem que ficar enchendo o saco, falar, Baba, para, dá uma atenção aí, porque a gente sabe, eu conheço o Babá já tem 2 anos e pouquinho. Agora ele tá até tranquilo por causa da quarentena, porque de resto, ele não para. É 5 horas da manhã, ele falou, tô saindo para trabalhar. Daqui a pouco ele tá, tô indo pro salão. Ah, tô indo na boate. Aí você fala, você vai dormir que horas, ô cidadão? Né? É, Que senão ele não para. eu gosto de dormir sabendo que o dinheiro tá entrando. É, Babá, quando o orixá quisila, existem orixás mais fáceis de quisilar e por quê? Vamos lá. Quem tem Eó é seu Odu. O orixá, ele cria alguns Eós com o filho, por exemplo, Oiá. Se você sai na tempestade, se você trai o marido, se você é uma pessoa promíscua, se você é uma pessoa relapsa com a família, né? Ah, mas assim, não é que quisira, é o seu comportamento, é a sua postura. O sacerdote, vamos lá, você é do Mulu, né? Eu não vou entrar em critérios de quem é o Mulu. Mas, assim, se você faz coisas que mexa no seu caráter e na postura, então ele já fica, assim, entristecido com você. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, numa determinada fase da minha vida, eu estava ganhando muito dinheiro mesmo. Muito. Estou falando de muito. Eu tinha um lucro de 50 mil mês. Lucro.
livre na minha mão. Eu ia para a Europa, enfim. E chegou um determinado que eu falava assim, não vou me dedicar ao orixá, tô ganhando dinheiro virado no giraia. Quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Não vou ficar aqui 4 em 4 dias, uma vez por semana. Mas isso era muito novo. Né? Não é agora, não é de ontem, não é de 5 anos atrás, não é de 10 anos atrás. Estamos falando de muito tempo atrás. E isso foi no início que eu inventei a boate. O orixá, eu percebi que o dinheiro que entrava começou a vazar. Eu comecei a perder, 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 perder. E eu achei que o orixá tinha se exilado comigo. Fui consultar um sacerdote de candomblé. Ele diz, o orixá está exilado com você, o orixá está te batendo, o orixá vai acabar com tudo que é seu. Fiquei em choque. E apareceu um babá na minha vida, de culto tradicional. E eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, babadipo, preciso fazer alguma coisa. Fui lá no apartamento dele, porque o orixá está exilado comigo. Ele falou, não, Oxalá não está exilado com você, o batalhão está exilado. Eu falei, como que não? Estou perdendo tudo. Ele disse, não, o Odu que saiu aqui, X, diz que você não merece a proteção desse orixá. Então, o orixá deixou de te dar a proteção, mas ele não está bravo com você. Só que você deixou claro para ele que você não precisa mais dele, que você é autossuficiente. Então, tudo que está acontecendo na tua vida, se está acontecendo de bom, é mérito seu. Se está acontecendo de ruim, é mérito seu também. Naquela época, ele te protegia das coisas ruins que estavam para vir. Quando você falou que não precisava mais dele, quem precisa do orixá é você. O orixá não precisa de você para nada, nem para comer um frango. Que fique claro. Eu falei assim, o orixá não tá nem aí para você se você não invocar a energia dele para tua vida, porque o orixá não tá nem aí pro ser humano. O orixá não precisa de frango, o orixá não precisa de galinha, o orixá não precisa do Fábio, o orixá não precisa do Luiz, o orixá não precisa do Lujobi, o orixá não tá nem aí, o orixá nem vai olhar pra sua cara se você não chamar ele. Quem precisa de quem, né? Será que o orixá precisa da gente ou nós precisamos dele, né? Para sermos quem somos. De fato quem somos, né? É isso que eu digo, as pessoas têm aquela imagem, o orixá se quiser vai ter que me dar caminho. Dá caminho pra quê? Vai trabalhar, vagabundo. Amanhã sai no jornal, o Olojobi chama devotos de orixá de vagabundos. Uma boa parte é mesmo, porque eles ficam falando, se o orixá quiser comer, o orixá que venha. É assim, não. Orixá Exu que trabalhe. Uhum. Babá, me responda. Ologun Edé pega a cabeça de mulher? Lógico. Principalmente de mulher. Sacerdotisas importantíssimas. A gente postou até aí na página, tá, gente? Tá até na página aí, sim, os vídeos. As sacerdotisas de Logun Edé em Ibadan, lindas e belas com seus facões, né? Porque não tem nada de pluma de fazão, tem nada de Pablo Vittar do Alasca, tá? É facão, é negócio para matar, alfá, não é brincadeira não, tá? Eu nunca vi, não estou dizendo que não existe, eu nunca vi homem de Logun Edé. Tem no templo, né? Tem no templo do Dua, tem um único Elegum que eu vi, tá, Baba? Aqui, pelo menos em Mongaguá. Por isso que eu tô dizendo, que eu não só sei, ele. O único que eu vi. O único que eu vi até hoje, de tudo que eu já pesquisei, é um único. Tem uma única imagem também dele no festival. O único. E não tem nada. É totalmente fora de tudo que a gente já viu dessa coisa. De Logun Edé tá de rosa, tá de pena de fazão, não sei mais o que, banda daqui, banda de lá, lavando roupa no rio e etc. Eu não, por isso que eu disse, não tô dizendo que não existe. Eu nunca vi. Eu só vi mulheres em transe de Logun Edé no culto tradicional, mas depois eu vou ver esse eu vou te mandar, depois eu te mando. Muito bom. Não entenda porque no candomblé homens não podem ser iniciados em Nanã, Obá
Oiá e Euá. O que você me diz sobre isso? É porque no culto original dessas divindades, homem não dá transe. Só mulher dá transe nessas divindades. Então, aqui no Brasil, como o transe é muito importante, para que eu vou iniciar homem de Nanã se ele não vai poder virar? Para que eu vou iniciar o Bá? Onira não, porque Onira é título, tá? Não é orixá, é título. E Ioá, por que eu vou iniciar Obá, Nanã e Ioá se em homem, se o homem não vai dar transe? Então é melhor iniciar só mulher e inventar. Ai, Cal. Eu vou passar aquele ofósforo, tá precisando. Tem que dar buri no cal. Ó, Tá, tem eu vou... agora, tem agora um tema que o Ellison ele falou que ele ia ser polêmico e ele foi, mas é um polêmico muito legal, né? Deixa eu só ver se eu não deixei passar ninguém aqui. O Fabrício de Oxum, obrigado Fabrício por estar assistindo a gente. Obrigado, Fabrício. Ó, a mãe Johnny divulgou aí o nosso grupo de estudos, tá aí o link, ó. Joana maravilhosa. Essa mamãe, nossa mamãe aqui do. Agora, vamos lá. O Ellison colocou. É sábio, né? É sabido que surgiram novas orientações sexuais, os chamados trans, pans, inúmeros outros. Pois bem, como abordar de uma forma educada, sensata e sábia a este indivíduo, sabendo dos primórdios da religião da qual que prega, né? Que para o orixá homem é homem, mulher é mulher. Como explicar isso de uma forma que não crie maus entendimentos acerca desse assunto tão complexo? Eu vou tirar aqui só para não ficar na nossa cara. Quem vai responder? Olha, eu vou falar, tá, a minha opinião sobre isso, aí o Babá, lógico, deixo para ele a palavra final. A gente sabe que Luiz, tá, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito evoluída. Então eu acho que assim, essa questão de orientação sexual e etc., cada um escolhe aquilo que lhe faz bem, aquilo que como se sente, tá? Eu acho que assim como o mundo vive em constante evolução, né? A gente já passou por inúmeras eras, desde o início do mundo, da pré-história e tudo mais. O homem descobre o fogo, o homem descobre o minério, e assim por diante, até chegar nos dias de hoje, que a gente tem celular que dobra a tela, que caixa de som que pode entrar na água e etc. Eu acredito que seja a cabeça humana, tá? Eu acredito que a Jalá, quando modela suas cabeças, né, as nossas cabeças, ele já vai pensando mais ou menos nisso, né? Quando a gente escolhe o nosso destino, quando a gente diz o que nós seremos, eu acredito que lá na outra, né, vou colocar dimensão, mas não é bem dimensão, mas lá no Orum, antes da gente vir para cá, eu acho que lá eles já estão bem mais atualizados e antenados do que nós. Então a gente muito do que está acontecendo hoje, né? Essas novidades, vamos colocar assim, servem para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Dentro da cultura iorubá, por conta da cultura do povo iorubá, eles têm ainda hoje uma certa resistência à questão do homossexualismo, mas nós sabemos que existem inúmeros africanos, inúmeros babalaôs que estão lá, que chegam no Brasil e se libertam das correntes, se assumem, né, como homossexuais, mas sabem que lá, no território deles, na cultura deles, isso é um crime. Mas eu tenho certeza. Isso está falando de lei. Porque eu acredito, se eu estiver errado, eu sou amigo dele, eu nunca perguntei, mas eu acredito que ele seja o Flávio Monteiro, que ele é filho Olori. Da Olori. Eu acredito que ele seja gay. Eu acredito, não estou afirmando. Eu nunca tive essa conversa com ele. Nós já conversamos da 1 da manhã às 5, mas nunca chegamos nesse contexto. Já falamos sobre homossexualidade, mas da minha, não da dele. E eu acredito que ele seja, e ele é de suma importância para o culto lá fora. Olha que coisa. E ele não faz um brasileiro que deixou sua marca lá, porque ele restaurou
todo um templo de Oiá. Então, assim, Exato. hoje, até lá, não vamos confundir a lei com os africanos serem homofóbicos. O meu babá não fala português, eu brinco com o meu babá, vocês não têm noção. Somos dois moleques. Quando não estamos na ritualística, somos dois moleques. A gente só para de acabar, e a esposa dele que fica fazendo a tradução das bagunças. Ou a filha dele. Porque quando a gente está perturbando um, a gente está perturbando o outro. A gente só para de bagunçar um com o outro quando chega a Iá, porque ela tem 70 anos quase no culto de Amin Sorongá, é praticamente uma Yamin viva. Só o olhar dela já mata todo mundo, né? Sim, e aí eu e ele, a gente fica quietinho, aí a gente fica, mas eu e o babá, a gente é muito brincalhão um com o outro. Não tem nada de homofobia. E todos os africanos que eu conheci, inclusive do templo de Obatalá, tá o Luiz aí, que eu mandava os prints tudo pro Luiz, sabe que, gente, a homossexualidade entre eles está muito ali. A questão é você ser e você demonstrar. Eu conheço babalaôs e sacerdotes em África, no culto de Obatalá, de suma importância, que são gays. Bom, mas eles nunca vão assumir, também não casaram com mulher, e eles se dedicam só para o orixá. Falam que foram eles que escolheram, votam, mas no meu WhatsApp eu tenho eles falando que são gays, que infelizmente a lei de lá é essa e a regra é essa. É o que Então, acontece na Índia, né? Se a gente olhar, a Índia passou. Eu estava vendo uma reportagem esses dias da Índia, que ela liberou, aí meses depois foram lá e proibiram de novo. E é isso. Só que assim, dentro da religião, tá, Wellison? É minha opinião. Eu acho que aí vem a importância do estudo, aí vem a importância da gente estar sempre consumindo coisas boas para o nosso ori, para que a gente saiba orientar e explicar para as pessoas como as coisas funcionam. Porque é muito só mais fácil. Igual aconteceu, só não te cortando, igual aconteceu do motivo da gente estar fazendo essa live de hoje foi que um cidadão que se colocou como sacerdote e falou que o Olojobi é o inimigo do candomblé e papapá, e usou da orientação sexual do Olojobi para falar Babalaô não pode ser homossexual. E como ele, que é um homossexual, pode ser babalaô, pode ser de culto tradicional, sendo que uma coisa não anula a outra. Tá? As pessoas pegam pedacinhos, pegam falas prontas, porque o que é espalhado dentro do candomblé é que homossexual não pode ser babalaô, e é a maior mentira, o babá tá aí. E eu tenho dentro da minha família, né, da família do meu babalorixá, da família dele de Ifá, Babá algum dia me explica muito sobre isso, e é bem a fala próxima do Babá Olojobi, sobre essa isso quer ver questão, uma né, coisa? Quer ver uma coisa estranha? O gay ele serve para dar transe no candomblé, para ficar rebolando e para ficar pulando de um lado para o outro que nem um doido. Mas se ele vai para o culto de Ifá, você não pode ir para lá porque você é gay. Gente, não tem um Odu. Eu desafio qualquer babalaô, qualquer um, e qualquer babalorixá. A Ganjô Obrigado. abençoe, viu, Érica? Érica. E eu desafio qualquer um a me dizer em qual Odu tá, porque se fosse assim, o orixá não pegava a cabeça de travesti, não pegava a cabeça de. O preconceito está dentro das pessoas. Então, se eu sair da casa. Eu sou filho de Santo do Luiz e sou transexual. Ó, a minha bateria vai acabar. E sou transexual. Aí o que acontece? Eu tô lá, o Luiz vai me defender. O dia que eu começar a estudar e sair da casa do Luiz, ai, ai, não suportava mais aquele travecão na minha casa. Ah, Fê, era cada coisa que a gente tem que suportar por causa do orixá, mas que eu não gostava, não go... Mentira, ele parou de te dar dinheiro. Ainda vai falar que ele se prostituía, que ele fazia rua, mas pelo amor ao orixá, você mentira. Você mantinha aquele travesti, aquele transexual dentro da tua casa porque ele ia pra rua ralar a noite inteira.
para trazer dinheiro para custear os seus luxos para ele santo safado de diáspora. E aí eu vou só aproveitar, né? A Daniele que falou muito bem, Luiz. Obrigado, Dani. O seguinte, vamos falar real. Ogã, que é um cargo masculino, que é um cargo destinado até então, eu tô com 26 anos de idade, há mais de 22 anos dentro da religião propriamente dita. Onde estão os ogãs homossexuais assumidos? Você conhece algum? Assim, existe o enrustido. Existe o enrustido. Tá? Mas assim, onde estão os ogãs homossexuais? Por que um homossexual não pode ser ogã? Né? Um homem de orientação, porque é o que a gente não vê. Isso é um fato. O Babá citou lá atrás, isso é um fato, a gente não vê. Eu não me importo, eu, Luiz, falando, eu acho o máximo quando eu vejo uma mulher, seja ela hétero, seja ela homossexual, uma lésbica, que toca um atabaque porreta, muitas das vezes melhor do que eu não vejo problema algum dela subir no coro e tocar. Porque muitas das vezes ela tem mais amor pelo orixá, ela tem mais sentimento pelo orixá do que eu. Só que ela é proibida de mexer, ela é proibida de fazer porque tem uma certa tradição, tem uma certa... Então eu acho que assim, tá na hora da gente, não tô falando que tem que abrir a porteira, né, e deixar tudo virar zona, porque não é isso. Não é isso, mas a gente tem que saber, acho que o bom sacerdote tem que estar antenado a tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo à sua volta. Eu sou uma pessoa que eu falo para os meus irmãos isso. Os filhos de vocês, os meus futuros sobrinhos, vão chegar ao mundo com uma sociedade que não vai ter mais essa segregação de hétero, gay, bi, pan, vai ser tudo junto e misturado, assim, seja feliz. Se você é feliz beijando outro homem, eu vou te respeitar, eu vou te amar, não vai ter diferença, eu não vou olhar com espanto quando eu ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando. Para algumas pessoas mais antigas do que eu, isso é espanto, porque era proibido na época deles. Hoje não mais. A geração anos 2000 já não convive com isso mais, né? As pessoas se espantam porque às vezes é um pouco de inveja, né? Tipo, nossa, como pode 2 homens se beijando e eu, mulher, aqui? Ou então 2 mulheres se beijando e eu, homem hétero, aqui sozinho, largado no mundo. Vai usar Natura. O Ellison, eu entendi, tá? Quanto a pessoas trans, aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu não acho que... Eu acho que assim... Peraí, fechou, conecta aí, babá. Eu acho, Luiz, tá? Luiz. Eu acho que eu não tenho que explicar nada. Porque vamos lá, se o orixá tem a força que tem a sabedoria que tem, se Olodumare, se Orúmila, se todos os seres divinos têm a sabedoria que tem, permitiram, né, deram o livre-arbítrio, permitiram que as pessoas sejam quem elas quiserem ser, e um homem trans, uma mulher trans, sabe, para minha vida, para o mundo, eu acho que não muda nada, só faz essa pessoa ser feliz, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai cada vez mais, né, ser feliz dentro ali do mundo, ela não desrespeitando nenhuma das normas, vamos colocar assim, eu não vejo problema algum, tá? Luiz, eu não vejo problema algum. Tá? A mulher trans pode tocar tabaco, acabou de surgir. Cara, se é como essa pessoa... Quem sou eu para... Eu sou da opinião que assim, se me bater essa dúvida, se acontecer isso na minha casa, eu vou pegar... se eu fosse um sacerdote, eu pegaria ali o meu bom oráculo e perguntaria ao sagrado, o que você me orienta? A fulana chegou aqui, é um homem trans, uma mulher trans, pumba, pode fazer isso? Posso dar determinada função? Posso permitir? E vou seguir o que o sagrado me disser. E vou ter sabedoria para falar. Em vez de... Porque, na verdade, essa é uma regra do homem. Por que não pergunta por orixá enquanto ele está em transe? Pois é. É simples, lá na África o orixá fala. Por que não pergunta por orixá enquanto está em transe? O orixá desceu em terra e fala, olha, pro senhor, é homem ou é mulher? Eu tenho certeza que o orixá vai falar, é um ser humano. Ô Fábio, não, jamais. Teve uma travesti iniciada de Exu, depois disso disseram que a vida foi para trás,
morreu, a vida acabou, realmente pode ter sido influenciada por Exu? Na minha opinião, não. Talvez Eu ela tô possa doido ter pra iniciar com cometido, isso. talvez ela possa ter cometido algum erro, alguma falha que causou, né? Mas o Exu ter causado isso nela, não acredito. Eu tenho uma iniciação no culto a Exu, não para Exu, no culto a Exu. Tem diferença. E após isso, a minha vida e eu mudei 100%. Na questão de vestir, é certa a mulher ou homem trans usar no culto roupas que ele acham adequadas ao seu ver? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, existem roupas africanas que são unissex e são lindas. Eu conversaria com uma filha trans e diria para ela, olha, tem esses modelos de roupas que são tanto masculinas quanto femininas. E ainda você pode ainda colocar isso, isso e isso. O qual você se sente melhor. O qual te faz se sentir melhor. Porque eu vou contar um caso que eu já contei para você, Luiz, mas vou contar de novo. Lá na casa do meu pai, ainda aqueci, era uma travesti, já falecida, muitos anos de santo. Eu era criança. E um dia ela chegou lá com um mega aqui nas costas e tudo, e começou a tocar para caboclo. E tac, 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 tac. E ela não. E ela falava que o caboclo dela era de sala, não era caboclo de consulta. Nesse dia, esse caboclo chegou. Aí é que eu fico perguntando: o caboclo era homofóbico ou transfóbico? Porque o caboclo chegou, tinha peito, bunda, cabelo. Quando ele deu transe nela, arrancou o brinco, arrancou todo o mega dela e saiu jogando pelo barracão. Era cabelo por tudo quanto era lado. Arrancou o sutiã dela, como ela já era um pouco mais velha, e assim já estava meio mole o silicone, as tetas foi parar quase no chão. Quando a gente. E eu ali apavorado, né? Porque o meu pai do céu, o que que tá acontecendo? E o povo olhando. Porque se ela tivesse. Se ela acabou, se ela tivesse ido pro quarto de santo e falado, eu quero que tire, não, mas começou a tirar ali no barracão. E para completar o circo, chegou uma hora que ele botou assim a mão para trás e puxou. No que ele puxou, veio aquele fio dental cheiroso. Era uma calcinha que, quando ela comprou, era vermelha, mas estava tão desbotada que estava em 3 cores. E puxou e levantou como se fosse um troféu no meio do barracão. Imagine. Eu falei assim, se deixar esse caboclo mais um pouco no barracão, vai ficar pelado, porque já tinha tirado o sutiã, um mega e a calcinha. Então eu acho que é um pouco da cabeça da pessoa, porque nenhuma divindade vai vir em terra para ferir seu filho. Pois é. Mudando de assunto, mas gostaria muito de saber, na iniciação do candomblé, por que a raspagem do cabelo é obrigatória? Porque, olha, eu vou dizer no culto tradicional, no candomblé fica pro. Não quero falar de candomblé, não quero falar de aspas. Na verdade, o raspar o cabelo é um ebó. É um ebó. Se você vê em alguns odus, que eu não vou falar aqui, mas tem odus que fala que tem determinados ebós que você precisa tirar o cabelo. Simples ebó, você precisa tirar o cabelo. Então, o tirar o cabelo numa iniciação é um ebó. A tradução de ebó, vocês sabem que é sacrifício. Então, o tirar o cabelo é um ebó. Legal. É passado que para o orixá homem é homem, mulher é mulher, cabendo a pessoa aceitar isso ou não, exercendo o seu livre-arbítrio. Eu acho que assim, tem muita gente que fala pelo orixá, né?
É. Fica difícil, né, Wellington? Tem muita gente que fala pelo orixá e nem consultou o orixá para saber. Né? É lógico que a gente tem que entender que o culto do orixá, quando a gente fala de culto do orixá, é uma tradição da família, né? De pai para filho, de filho para neto, e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Só que aí é que tá. Então eu vou falar na minha família, vamos supor. Olha a minha forma de pensar. Vai muito diferente da forma de pensar dos meus mais antigos. Então, assim, se eu der sequência na minha casa, você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouquinho do que eu penso também. E aí eu vou ensinar para o meu próximo, né, pro herdeiro, justamente eu vou passar essa visão que eu tenho para ele vai acatar isso e vai colocar a opinião dele e assim vai. Então, olha o quanto já se modificou, né, daquela tradição lá de 1900 e bolinha. E aí é o que o Babalô de Obi sempre fala. A gente tem que avaliar, né? A gente que é do santo, que é do orixá, a gente tem que parar de só querer pensar quadrado. A gente tem que pensar olhando para o horizonte, sem limite. Mas Vamos Pai olhar para a Bobó, por cultura, exemplo, vamos olhar Pai para a política, né? Como é que está a questão cultural, a questão política, a questão econômica e inúmeras outras questões que influenciam na nossa sociedade, né? Então, naquela época, homem não era iniciado para orixá feminino. É, homem não era iniciado para orixá feminino. O Pai Bobó, quando foi iniciado para Oiá, não pôde dar transe. Aí ele teve que sair de lá da terra dele, vir acho, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Sim, para teve poder isso montar aí. seu barracão e poder receber o Oiá. Porque ele era elegum de Oiá, mas naquela época um homem virado de Oiá era uma. Então, já começa por aí. Ah, meu Deus, vai acabar mesmo a bateria. É, a Sim. minha também tá indo pro valo também. Então é isso, gente. Eu acho que cabe respeitar. Eu respeito você, eu vou respeitar. Então, se eu tiver uma filha trans, eu vou tentar deixar ela confortável. Jamais eu vou falar para ela, você é um homem. Nunca eu vou fazer isso. Porque o orixá me respeita e vai respeitar ela da forma Seja que quem ela é. for, né? Acho que o caráter é mais importante do que com quem ou como ela vai para a cama. Ai, eu sou homem, eu vou pra cama com mulher. Aí quando eu levanto, eu sou mau caráter, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo sacerdote, eu traio a minha esposa, eu violento meus filhos, eu pego as moedas do IBA dos meus filhos de santo para comprar cigarro, maconha e farinha, sabe? Porque eu já levei meu IBA para casa do meu Jubó IBA para casa de um sacerdote. E quando eu fui buscar, tava faltando as moedas, porque os filhos de santo e ele tinham pegado para comprar cigarro. Ai, Então, é hétero, é hétero. acho que na fala, quem faz de uma mulher trans o seu respeito e modo que ela se representa em sociedade, o orixá não consegui entender, para não entender que está pegando o ori de um homem transformado. Eu não consegui pegar aqui, não Ó, consegui entender. Lalesca, é, a mulher trans, pra mim, ela é mulher. Eu não tô nem aí. E eu não tô atrás de filho de santo trans, seja homem ou seja mulher. Eu respeito da maneira como ela me respeita. Olha, 2% eu já vou deixando o É, meu abolo gente, muito abolinho. obrigado pela participação nessa live. Era para ser um bate-papo rápido, a gente está 1h50. Eu e Babalô de B a gente não consegue, é impossível fazer uma live de 1 hora. Mas assim, foi maravilhoso. Mais de 90 pessoas assistindo. Até pelo horário eu jamais imaginei que ia dar tudo isso. Mas vocês viram que quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem sabedoria, o bate-papo é assim. Não tem que ficar com palavra de baixo calão, não tem que ficar manchando a imagem de A ou B. A gente traz conhecimento, a gente tem sabedoria, tá bom? Obrigado, Babá, Foi. por mais uma Falou. live. Olha lá, o Babá acabou caindo, mas assim, eu agradeço em nome dele, a todos que assistiram. Vou programar da gente fazer mais lives como essa, fazia tempo que a gente não fazia uma live tão boa como essa. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que estão com a gente na página, nos nossos canais. Uma boa noite para todos, bom descanso, que Orixá
que as grandes mães, que Ori, que o Lodumare abençoe a todos vocês, tá bom, gente? Obrigado a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. E é isso, acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Olojobi, quem é o Gan Luiz, quem são, né, essas pessoas que estão por trás do mistério dos orixás. E é lógico, quem faz um trabalho como esse para desmistificar, para trazer luz em meio à escuridão, vai ser recepcionado com pedra, com xingo, com gente querendo inventar história, com gente deturpando fala, mas a gente está aqui, a gente põe a cara no sol, a gente vem para fazer acontecer. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.